Bom dia, esse vídeo é para nós pensarmos um pouco sobre as áreas da filosofia e para que serve a filosofia. Existem muitas possibilidades de divisão da filosofia, porque a filosofia ela pode se questionar, ela pode estudar, ela pode pensar sobre praticamente qualquer coisa. Eu vou mostrar aqui uma divisão em 7 áreas, tá? Que começa com a lógica e termina na antropologia. A lógica é uma das áreas mais conhecidas da filosofia. Ela trata da organização do pensamento. Como pensar de maneira clara e distinta. Não simplesmente como pensar, porque isso todo mundo faz, é um atributo da espécie humana. Mas pensar de forma clara, principalmente para distinguir um pensamento verdadeiro, um raciocínio verdadeiro de um raciocínio falso. A lógica ela vai tratar das regras de conexão dos conceitos. É uma área da filosofia bastante técnica e muito útil para que nós possamos perceber os defeitos de pensamento. Por exemplo, uma parte muito interessante da lógica, que é a parte das falácias, dos raciocínios falsos, é uma falácia que é muito comum e às vezes a gente acredita que ela possa ser verdade, que é o argumento ad hominem, é o argumento contra a pessoa. Quando você não consegue questionar a argumentação, as ideias que a pessoa apresenta, questione a pessoa, né? Fale sobre o comportamento da pessoa, sobre a moral, a imoralidade dessa pessoa e assim por diante. Ataque a pessoa quando você não conseguir atacar os argumentos. É um raciocínio falso, porque numa discussão o que você deve, entre aspas, atacar e combater são os argumentos e não uma pessoa. As pessoas você vai atacar numa briga e não numa discussão. A outra área que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a ontologia e a metafísica. Alguns pensadores vão fazer uma distinção entre essas duas áreas, mas elas tratam basicamente da mesma coisa, o ser. O que é o ser das coisas? O que torna, o que traz as coisas para a existência? Por exemplo, o ser ele é um conceito um pouco mais complicado do que matéria. Essa caneta ela existe, ela está aqui. Isso aqui também existe algo comum entre os dois que é a matéria, os átomos. Mas o ser ele é um pouco mais complicado do que átomo por conta de que tem coisas que existem, mas não tem átomos. Por exemplo, um verbo na língua portuguesa, uma ideia dentro do pensamento. A gente não pode falar que essas coisas têm átomos, têm materialidade, mas elas têm ser. E a metafísica e a ontologia tratam dessas questões relativas ao que é o ser das coisas, o que traz as coisas para a existência. A outra linha que eu gostaria de conversar com vocês é gnosiologia. A gnosiologia é também chamada, de uma forma mais comum, de teoria do conhecimento. Como é que a gente conhece as coisas, como é que a gente assimila informações sobre as coisas, o que é o conhecimento, para que serve o conhecimento, quais os métodos mais eficazes, corretos de ter conhecimento a respeito das coisas. A quarta área da filosofia, ela envolve várias áreas menores que a gente chama de axiologia. A axiologia é a área da filosofia que vai tratar dos valores. Quais são os valores humanos, o que é o certo, o que é o errado, o que é uma vida feliz. A axiologia, ela vai tratar de temas como ética, moral, política e assim por diante. A axiologia, ela é o estudo dos padrões, é o estudo daquilo que faz com que a humanidade se identifique como humanidade, que faz com que nós sejamos diferentes dos animais, como que a gente se destaca da natureza. São, então, resumindo, nossos valores, o que nós consideramos importante, o que é mais importante para a vida humana. A outra área é a epistemologia. A epistemologia, ela está muito próxima da gnosiologia e ela vai tratar da ciência. A
Epistemologia, a episteme é como a gente pode produzir ciência, pode produzir um conhecimento válido e distinto. Como é que as ciências podem se distinguir pela qualidade do seu conhecimento? E não só a ciência no sentido moderno da palavra, mas essas ciências exatas, humanas, biológicas e assim por diante. A metafísica, nós já vimos, ela é uma área da ontologia, vai estudar os conceitos gerais, vai estudar o ser das coisas. E por fim, a antropologia. A antropologia é um ramo que a gente pode dizer, em sentido amplo, que ela foi inaugurada por Sócrates. O que a antropologia estuda? Ela estuda o ser humano, o homem. Por que o homem é capaz de fazer filosofia? O que distingue o homem dos animais? Essas áreas elas estão profundamente relacionadas umas com as outras. Elas não são estanques, elas se cruzam em muitos momentos. Por exemplo, você não pode falar de uma discussão da axiologia que não seja permeada pela lógica. Todo discurso filosófico ele tem que ser um discurso lógico, ele tem que ter as suas ideias, ele tem que ter as suas premissas, os seus argumentos. Nós passamos o discurso filosófico nas várias épocas da história sempre recheado de valores. As pessoas acreditam, elas consideram algumas coisas mais importantes do que as outras. E sempre quem faz um discurso filosófico é o ser humano. Então a antropologia ela está sempre aí junto das outras áreas. Então, citando as áreas, resumindo as áreas, a lógica ela vai estudar as formas de raciocínio, a maneira que nós podemos raciocinar de forma válida. A ontologia e a metafísica que vão estudar as propriedades gerais do ser, o que traz as coisas para a existência. A gnosiologia que vai estudar como nós podemos conhecer as coisas. A axiologia vai estudar os nossos valores, como a ética, por exemplo, a estética, a religião e assim por diante. A epistemologia vai estudar o que faz a ciência ser ciência. E a antropologia que vai estudar o que é o ser humano. E com isso nós terminamos o conteúdo central desse vídeo.